Olá pessoal, hoje iremos falar sobre leitura musical, né? Existem duas maneiras de se ler música, né? Ou você ler através de partituras ou da cifra, né? E teremos que falar inicialmente a diferença entre uma e outra, né? No caso da partitura, ela é universal, né? Ela foi desenvolvida pelos gregos e italianos, né? Nós vemos hoje aí a metodologia do Bona, né? Que as notas, no caso das notas e acordes, são representadas dentro de um espaço em 5 linhas e 4 espaços, né? E dentro desse espaço também existem suplementares superiores e inferiores, que são notas agudas e notas graves. E por que ela é universal? Ela é universal porque se lê partitura no mundo inteiro. Essa escrita foi desenvolvida, como eu falei, há muitos anos pelos gregos e italianos, e em qualquer parte do planeta, se você estudou a partitura, como se lê a partitura, né, através da clave de Sol, Fá, Do, você vai executar do jeito que ela está escrita, com pausa, com solos, enfim, do jeito que está ali, né, mostrando, né, a leitura. Não necessariamente você tem que saber o idioma da pessoa. Vou dar um exemplo. Se eu colocar um alemão, um francês, um japonês, um árabe, e você colocar a mesma partitura para cada um, eles vão executar, porque ela está ali mostrando tudo que tem dentro da música, né? É um método mais complexo, exige muito estudo, muito estudo mesmo, porém ela tem essa definição de ser universal por conta disso, né? Ela está ali e você vai conseguir executar. E a cifra? Qual a diferença entre cifra e partitura? No caso da cifra, são notas ou acordes representados pela letra do alfabeto do país de origem. Por que eu falo representada pelas letras do alfabeto do país de origem? Porque nem todo mundo lê o ABC, né? Por exemplo, a nota Lá, que é representada pela letra A, no Brasil se lê Lá, nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha, em Portugal, na França, mas e na Arábia, na China, na Índia, no Japão, né? Já não tem como ler. Então a cifra não é universal. É um método muito mais simples, muito mais tranquilo, né, de se ler, só que ela não mostra qual a diferença entre partitura. A partitura está mostrando o valor de tempo, de pausa. Já no caso da cifra, não. Um acompanhamento do professor, você vai estudando, olha, aqui gera um tempo, 2 tempos, 3 tempos, meio, né? Você tem que estar conversando com ele sobre isso, mas é uma parte muito mais fácil de se estudar, né? Aí você deve estar pensando assim, legal, na partitura eu posso ler uma determinada escala através das notas, nas linhas, nos espaços, né? Nas alturas das escalas. E no caso da partitura. E no caso da cifra? Aí foi desenvolvido um método de tablatura. O que é a tablatura? Dentro das linhas, das cordas do instrumento, você vai designando, né? Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, né? E por aí vai para você executar um solo. No caso também não vai ter valor de tempo. Aí vai ter que ser explicado e trabalhar essa parte do aluno também, da percepção, para que ele consiga desenvolver e tocar uma tablatura, no caso de solo, e no caso da cifra, em acordes, que é a parte da base, a parte do centro, né, da música para ser executada. Bom, vamos lá. Eu falei sobre a partitura, a diferença entre partitura e cifra, né? No caso da cifra, que é a metodologia inicial que nós iremos iniciar o estudo, ela é representada, como eu falei, com as letras do alfabeto do país de origem, de A até G, né? Então foi desenvolvida dessa forma. Por exemplo, nós vamos estar lá. Hoje eu irei falar sobre 3 tipos de acordes, né? Os acordes maiores, os acordes menores e os acordes com sétima, né? E dentro desse contexto eu vou explicar a função de cada um, né? De uma maneira mais tranquila, mais simples de se entender, né? O que acontece? Para que eu possa falar desses 3 tipos de acordes, eu preciso falar o quê? Que existe também a tonalidade da música. Ou é a música no tom maior, ou é a música no tom menor. Você já deve ter observado em alguns programas de TV, onde tem banda ao vivo, e que chega um cantor e fala, me dá um Dó maior, me dá um Lá menor. Ele está pedindo o tom da música. Por que eu estou falando sobre isso? Porque dentro desse contexto, que futuramente vocês terão estudar do campo harmônico, olha só o que vai acontecer. Eu tenho o acorde maior,
eu tenho um acorde menor. Para que eu possa chegar até aquele acorde menor, eu irei usar uma sétima. Essa sétima preparatória, que eu vou contar a partir de 5 graus. Por exemplo, eu estou fazendo um acorde de Dó maior. Eu preciso chegar até o Ré menor, que está dentro do campo harmônico de Dó. Então o que vai acontecer? Puxa, preciso chegar até o Ré menor. Quem é a sétima preparatória do Ré menor? Então, eu tenho uma série que é contar, conta-se 5 vezes a partir do mesmo. Por exemplo, Ré menor, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Portanto, quem é a sétima de Ré menor? Lá com sétima. Lá com sétima. Então eu vou tocar o Dó, o Lá com sétima e chegando até o acorde Ré menor. Né? Agora eu preciso retornar para o Dó maior. Como é que eu faço? Quem é a sétima de Dó? Novamente, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Sol com sétima será a sétima preparatória de Dó. Vamos ver então? Para chegar até o Ré menor, eu descobri que a sétima é Lá com sétima. Dó, Lá com sétima, Ré menor. E agora eu contando, descobri que a sétima de Dó, preciso retornar para o Dó, é o Sol com sétima. Acabei finalizando em Dó. Então fica super fácil estudar dessa maneira. Você acaba não tendo o que muitos alunos hoje têm aquela questão, meu Deus, eu vou decorar tudo isso. Não é decorar, você tem que simplesmente entender, né? O porquê. Eu costumo dizer o seguinte, que a sétima, como nós iremos hoje trabalhar apenas 3 tipos de acordes, maiores, menores e com sétimas, entender que a sétima, digamos assim, que ela é uma ponte, ela é uma ligação entre o acorde maior e o acorde menor, né? Agora nós iremos falar também sobre a maneira de como se lê a música. Como eu falei inicialmente, método desenvolvido de leitura pelos gregos e italianos, de A a G. Você fala, puxa, mas por que de A a G? A, B, C, D, E, F e G. O A quer dizer Lá maior. Somente a letra maiúscula, gente. Os acordes maiores são representados somente pela letra maiúscula. O A quer dizer Lá maior. O B quer dizer Si maior. O C quer dizer Dó maior. O D é Ré maior. O E é Mi maior. O F é Fá maior. E o G quer dizer o Sol maior. O que acontece? Muita gente fala, puxa, mas tudo não parte do princípio de se começar pela nota Dó. Por que começou pelo Lá? O método foi desenvolvido por eles. Naquela época tinha-se a ideia de se começar pela nota Lá. Mesmo assim, isso futuramente vocês vão entender que tudo parte realmente do princípio do círculo vicioso, que é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Essa leitura que eu estou te passando da cifra para vocês é só para poder mencionar isso, entendeu? Então, por exemplo, como eu falei, os acordes maiores representados somente pela letra maiúscula do alfabeto, de A a G. Agora sim, iremos falar sobre os acordes menores. O que diferencia? Somente a letra M minúscula. Por exemplo, a letra A sozinha quer dizer Lá maior. Acompanhado de um M minúsculo fica Lá menor. E por aí vai. B e a letra B maiúscula e o M minúsculo, Si menor. O C e o M minúsculo, C maiúsculo e o M minúsculo, Dó menor. O D maiúsculo e o M minúsculo, Ré menor. O E maiúsculo e o M minúsculo, Mi menor. O F maiúsculo e o M minúsculo, Fá menor. O G maiúsculo e o M minúsculo, Sol menor. Falamos sobre os acordes maiores e os acordes menores. Agora falaremos sobre os acordes com sétima. De que forma vamos ler? A letra maiúscula mais o número 7. Né? Por exemplo, C7, Dó com sétima. D7, Ré com sétima. E7, Mi com sétima. F7, Fá com sétima. G7, Sol com sétima. Então, essa é a diferença, essa é a maneira de você ler os acordes maiores, menores e com sétima. Né? Uma coisa importante que nós iremos falar também, além dessa leitura musical, é sobre os acidentes, né? No caso da cifra. Estou sendo específico em relação à cifra, porque se fosse em relação à partitura, seria uma coisa mais complexa. Né? No caso da cifra, nós teremos que entender que existem 2 tipos de acidentes musicais. O que é o acidente? Aquilo que foge do percurso, aquilo que deixa de ser natural. Então, dentro desse contexto, nós temos os sustenidos e os bemóis.
para que serve o sustenido e como é a simbologia dele. O sustenido é representado pelo jogo da velha, né? Hoje na parte da internet, o hashtag, né? Então o que acontece? Você está ali, o sustenido é a parte que aumenta, né? Eu vou explicar isso na prática para você poder entender. Então, vou te dar um exemplo do acorde Ré maior. Se eu aumento uma casa, eu tenho Ré sustenido. Ré sustenido, mais uma casa, chega o Mi. Só que interessante, Fá. Interessante é que do Mi para o Fá eu não tenho sustenido. Vocês perceberam que quando a gente consegue chegar nesse momento, sabemos que aqui é um semitom, né? Quando a diferença de tom entre um acorde e o outro teria o sustenido ou o bemol. No caso do semitom, eu não tenho isso. Por exemplo, vamos fazer aqui o acorde Lá. Vocês perceberam que eu estou fazendo um acorde e estou cantando, né? É interessante que a gente faça dessa forma. E você vai montar o acorde, você vai executar o acorde e já vai acostumar na afinação. Então, Lá maior, Lá sustenido maior, Si maior, Dó maior. Olha que interessante. Do Si para o Dó, eu também não tenho sustenido. Então, são duas regrinhas básicas que você vai ter que entender nessa relação entre o sustenido e bemóis, é que não existe Mi sustenido e não existe Si sustenido. Vamos aqui no caso da montagem do Mi. Mi, Fá. Assim como não tem Mi sustenido, do Fá não tem o bemol. Porque Fá, Mi, Fá, Mi. No caso do Si, Si, Dó, e não tem o Dó bemol. Então essa questão também tem que ficar bem atento quando você fizer alguma escala cromática ou relação de troca de acordes, né? O sustenido, então, ele serve para elevar ou aumentar a nota ou acorde em meio tom, no caso semitom, né? E o bemol? O bemol é o contrário, só temos duas possibilidades de acidentes musicais dentro da cifra. Ou se faz o sustenido ou o bemol. O sustenido, como eu falei, só recapitulando, ele é representado pelo jogo da velha, né? E ele aumenta a nota ou acorde em meio tom. E o bemol? Ele diminui, é inverso. E ele usa como símbolo a letra B minúscula. Então, dou o exemplo do Si, né? Si, Si bemol, Lá, Lá bemol. Olha que interessante. Então, é interessante você ter essa dimensão de como se fazer esse transporte e se conhecer outros acordes. Eu poderia dar exemplo aqui. Você vai aprender esse acorde de Fá maior, a montagem dele é assim na primeira casa. E você vai para casa e vai descobrir outros acordes. Através de quê? Aí eu faço uma pergunta. Eu expliquei que o sustenido aumenta e o bemol diminui. No caso do Fá maior, eu não tenho como diminuir. Por quê? Porque eu estou na primeira casa. Então, olha só, através de um acorde, vou descobrir acordes na região grave, médio e aguda. Então, e sempre cantando. Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó. E cheguei até o Dó aqui. Olha que interessante, né? Usando através do sustenido. Vamos supor que eu fizesse o inverso. Eu conhecesse esse acorde Dó maior, né? E eu quero estudar mais acordes. Então eu vou usar o processo de bemol, ou seja, diminuir. Como eu expliquei, Dó não tem bemol. Então, Dó, Si, Si bemol, Lá, Lá bemol, Sol, Sol bemol, Fá. Olha que interessante. Então, através do sustenido de bemóis, podemos conhecer muitos acordes. Isso vai ajudar e muito, muito. Agora, para finalizar nessa parte, eu quero explicar uma coisa muito interessante. Se vocês observaram, vou fazer só um trecho entre Fá e Sol. Então, prestem bem atenção. Fá, Fá sustenido, Sol, usando o processo de sustenido. Agora, bemolizando ou diminuindo. Sol, Sol bemol, Fá. O
que aconteceu de interessante aqui? Quando eu aumento, eu vou usar o processo de sustenido. Então, Fá, Fá sustenido, Sol. Quando eu vou diminuir, bemol. Sol, Sol bemol e Fá. Onde eu estou querendo chegar? Quando eu aumento, o nome dele é Fá sustenido. Quando eu vou diminuir, eu vou usar o Sol bemol. E o nome que se dá a isso? São acordes. Acordes, notas ou acordes. No caso aqui, acordes enarmônicos. O que é enarmônico? São acordes com o mesmo desenho, mesmo molde do acorde, mesma altura, mesmo timbre, porém nomes diferentes devido à circunstância, né? Poderia dar um exemplo de uma música do Raça Negra muito antiga, né? Que é aquela, né? Segura nega, viu? Segura nega, viu? O que acontece? Nessa música, quando eu for transcrever, eu vou ter que transcrever de que forma? Fá, sustenido e Sol, porque é dentro dessa circunstância. Se fosse uma música que agora eu não recordo se ela existe, ao contrário. Aí a transcrição seria diferente. Seria Sol, Sol bemol e Fá. Certo? Agora sim, por fim, eu irei falar sobre escala cromática, né, para a gente poder finalizar, né, para poder entender mais ainda do contexto. Por exemplo, nas cordas do cavaquinho temos que, lógico, inicialmente saber cada acorde, para você poder, dentro do desenho das escalas, você montar as escalas e os acordes, senão não tem como. Primeira de Ré, segunda de Si, terceira de Sol e quarta de Ré. Né? Primeira de Ré, segunda de Si, terceira de Sol e quarta de Ré. Tem até algo interessante que as pessoas estão lá falando o nome da corda. Me dá, você tem aquela Ré fininha? Não deixem falar isso. A primeira de Ré já subentende que é aquela, né, com o som mais agudo, a de baixo. A primeira. Aqui é a quarta de Ré. Então, primeira de Ré, segunda de Si, terceira de Sol e quarta de Ré. Vou falar aqui então no contexto de uma escala, que é uma escala de círculo vicioso, em cima, sempre vai ser em cima disso. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. E por aí vai. Então, por exemplo, a corda Si, ela solta é Si. Quando eu coloco o meu dedo 1 na primeira casa, eu tenho o Dó. Então vamos começar por ele. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido. Mi, olha que interessante, agora vem o semitom. Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, né? E cheguei até o Si. Chegando até o Si, nós chamamos de oitava, né? Então, sempre na 12ª casa será a nota que vai dar nome à corda, se você perceber. São divididos em casas, e se você perceber, os instrumentos ele tem uma marcação em cima, né? Entre quinta, sétima, nona e 12ª. Sempre na 12ª casa vai ser a nota com o nome da corda. No caso, o Ré, Si, Sol e Ré. Sempre vai ser assim. Entendendo que, nessa regra da escala cromática, não existe Mi sustenido, como não existe Fá bemol. E não existe Si sustenido, como não existe Dó bemol. Na questão da cifra, vou deixar bem claro, porque em partitura, obviamente, teremos muitas coisas a falar.